mais uma exclusiva e hoje eu vou conversar com o guitarrista e vocalista da Plebe Rude, Felipe Seabra. Oi, Felipe, tudo Hello, bem? como vai? Tudo bem? Felipe, eu vou começar falando do aniversário de Brasília, né? Que esse ano, nesse mês de abril agora, Brasília faz 50 anos e a Uhum. Plebe foi uma banda da geração 80 que surgiu junto com Capital e várias outras bandas daqui de Brasília. Aí eu queria saber como que qual é a sensação de ter feito parte, né? De ter contribuído para a formação cultural de Brasília? Bem, olhando para trás, assim, na nossa época não tinha muita coisa acontecendo em Brasília, né? Que é para nós. É claro que você tinha a galera de teatro, assim, tinha uma galera contra a cultura, até os hippies e tal, mas nada de expressão nacional. Aí de repente apareceu o Rock de Brasília e colocou Brasília culturalmente no mapa, né? Agora, o que serviu de inspiração para isso naquela época é uma coisa genuína só para quem vive em Brasília, para poder entender de onde veio. Você tem que colocar tudo no contexto, né? Brasília não tinha nada para fazer. A cidade era 10 vezes menor do que era. Asa Norte era um terreno baldio cheio de poeira, né? E, sabe, os filmes demoravam meses por chegar. Quando chegavam, não tinha peça de teatro, tinha três ou quatro, sabe? Não tinha nada. Então, essa turma, né, que depois ficou conhecida como a Turma da Colina, foi meio encontrando seu nicho através da música. Né? Era uma espécie de revolta local contra a cidade. Né? Então, na falta de cria-se. Né? Então, a gente, sei lá, não tinha roupa legal, pintava as próprias camisas, não tinha festa, a gente parava o carro numa quebrada, abria as portas, abria um vinho e pronto. Né? Rolava o som e era festa. E não tinha música legal também, aí a gente fazia as próprias bandas, né? Então, mas isso é uma coisa meio que exclusiva de Brasília. A cidade meio que te empurrava nessa direção. Ou isso, ou você morria de tédio, né? Como o Renato Russo canta muito bem, tédio com T. E Felipe, você é filho de diplomata, nasceu em Washington, né? E veio para cá criança ainda? Eu cheguei com 8 anos e meio. Aham. E você acha que o fato de ter passado a adolescência aqui em Brasília, de ter ficado aqui, contribuiu para sua formação? Se você não tivesse ficado aqui nesse período, você acha que seria músico? Não, provavelmente teria sido médico, advogado, algo assim, algo mais respeitoso. Mas hum, não tem como a cidade não lhe afetar, né? No nosso caso, eu era moleque, né? Eu estudava na escola americana. E aos 12 anos de idade, através de uma fita que o André Miller, né, que seria o futuro baixista da Plebe Hood, né, fundador da banda, mandou pro meu irmão mais velho, ele mandou lá da Inglaterra. Aí tinha uma música do Stiff Little Fingers, chamado 78 Revolutions per Minute, né? E só a palavra revolution na música eu já achava bacana, né? Aí eu escutei, e sério, eu posso falar que aos 12 anos minha vida mudou naquele momento, assim. E um ano depois, quando o André voltou para o Brasil, eu fui para a casa dele, ele tinha uma coleção gigante, né, que foi meio a fonte, assim, de todas as inspirações, né, aqui em Brasília, inclusive para o Renato, essa coleção de discos. Aí vi um pôster do Stiff Little Fingers, e eu não conhecia a banda. Naquela época, você ouve a música e às vezes você consegue o disco e você vê a capa e é a única imagem que você tem da banda. Hoje em dia você já vê a imagem antes de até ouvir a própria música, né? E aí de repente eu vi que o cantor da banda usava óculos, cara. E eu E usava você óculos. usava Eu usava óculos óculos, também? era meio. Não é exatamente fundo de garrafa, tipo, lembro que o Dado usava uns óculos assim que distorcia o olho. Não chegava tanto, mas eu não via nada, né? Não via nada. Podia estar falando contigo e achar que tava com vampeta, algo assim. Né? Não, sério, eu não via nada mesmo, né? E aí eu vi que o punk era uma coisa extremamente inclusiva, assim. Eu achei tão legal isso, sabe? O pós-punk, na verdade, é o pós-punk, né? Que o pessoal se inspirou. Meio que ele convidava para fazer parte do movimento, né? Ele desafiava, em vez de você ficar um playboy, assim, indo para um show do Araqueto, de braços cruzados, só aceitando aquela merda lá. E então nisso, né, estando em Brasília, isolado fisicamente do resto do Brasil, as passagens aéreas eram muito caras, então a gente tinha que ficar por aqui, né? Moleque, embaixo da asa do João Figueiredo, que era o governo Figueiredo, com censura, com repressão militar e tudo isso acontecendo, sabe? Deu nesse sotaque singular que o rock de Brasília apareceu. E o interessante é que eu sempre falei isso pro Renato, que se não fosse Brasília, nada disso teria acontecido. É claro, se um cara tem a faísca dentro dele, assim,
de fazer algum tipo de som, ou de levar uma arte adiante, nada vai pará-lo. Só que Brasília meio que forjou essa turma de uma maneira que nem outra cidade forjaria. E por quê? Por causa sabe, dessa junção forçada de culturas que tem aqui em Brasília. Quer dizer, nenhuma naquela época enraizada, mas todos estavam aqui, mas sem raiz, né? E a proximidade ao poder e essa visão peculiar que a gente tem do resto do Brasil, porque a gente vê as mazelas acontecendo aqui no nosso quintal, aqui, né? E coisas que afetam o Brasil inteiro. Então foi isso que deu essa coisa singular que é o rock de Brasília. Então, sim, claro que ter crescido aqui influenciou diretamente, né? E na verdade eu sou muito agradecido, assim, eu sou parte, né, por causa dessa influência direta de Brasília, né? E Felipe, essa influência do punk, vocês eram uma turma que muitos eram filhos de diplomatas, militares e, enfim, vocês hoje naquela época não tinham o acesso à internet, a facilidade das coisas que se tinham ontem, mas vocês tinham acesso a viagens ao exterior, viam revistas de fora. Exato, vocês, exato. né? Como que era isso? A nossa internet, na verdade, era uns filhos de diplomata, né? Não no meu caso, O Dinho, o Dado. O Dinho, o Dado. Na verdade, a plebe é mais formada por filhos de acadêmicos, né? São pais professores e no meu caso, meu pai se aposentou, então nunca tive status de diplomata no Brasil, né? Que é uma pena, mas nunca tive. Mas seu pai era diplomata americano. Exato, mas... né? Aí é bem engraçado, porque ele trabalhava no consulado brasileiro em Belém do Pará, né? Isso, década de 50. No Brasil, ele tava eu acho que nem Dom Bosco tinha pensado nisso aqui. E aí, de repente, ele foi para uma peça de teatro. Então, ele viu uma moça muito bonita, 20 anos mais jovem, né? Aí tá lá, sai, e alguns anos depois, ó, eu fui nascer, entendeu? Aí meu pai tinha voltado para os Estados Unidos e a gente nasceu lá. Então, na verdade, eu nunca tive esse status no Brasil, que meu pai tinha se aposentado. Aí veio, minha mãe queria voltar a morar perto da família, né? Meu avô era deputado na época, então a gente veio para cá, né? E a única maneira que a gente conseguia acesso, né, à nossa internet, intranet, que eu chamo, era os filhos de diplomata, que eles conseguiam diretamente os discos e os livros e revistas, né? E era fantástico isso, porque saía um disco, sei lá, do Depeche Mode, né? Uma semana depois a gente já conseguiu o disco, antes de qualquer pessoa no Brasil. E a gente tem certeza disso, porque mala diplomática é mais rápido que correio normal. Então, fato, eu tenho uma discussão com a galera de São Paulo, da onde o punk nasceu, né? Tudo bem, de repente o coração do punk, né, do punk brasileiro bate, né, bate forte em São Paulo, só que o cérebro aqui em Brasília, né? E então a gente conseguia as coisas e música era um acontecimento, assim. Hoje em dia eu fico um pouco triste, assim, como compositor, artista e produtor, que música meio que passou a ser pano de fundo, né? E hoje em dia você vai ouvir a música no MSN, fazendo download, e você não dá muita importância, né? Mas quando os discos chegavam pra gente, exclusivamente naquela época, era um acontecimento, as pessoas iam para casa, vinham um encarte, se reuniam para ouvir, e era muito bonito isso. Tá bom, no próximo bloco tem mais, Felipe Seabra, não sai daí.